Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre anime Pokémon e também um mito que está rolando aí sobre um animador do anime Pokémon, o Masaki Uane, aonde ele possivelmente estaria entregando indícios no Twitter dele do que vem por aí no anime. Acho interessante analisar, mas acho muito errado alguns fãs aí que estão replicando algumas informações como se fosse real o que está acontecendo e sem responsabilidade nenhuma, e é isso, tá? Infelizmente, para nós, como fãs, a gente sempre vai ficar, na maioria das vezes, reservado às merchandisings e a indícios, teorias, mas não dá sempre para confirmar, sempre os dois pés para trás, né? Deixa seu like para dar aquela força, eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo e bora lá. Bom, então, Gary e Iris estão para voltar no anime Pokémon. Iris já tem data marcada para o retorno dela, acho que dia 7 de maio a gente vai ter aí o retorno da Iris, bem legal. Mas, o que acontece? O animador Masaki Uane, que a gente sabe que ele já tá na franquia desde lá do começo, né? Velha guarda, excepcional. Ele até tem um canal no YouTube que ele abriu recentemente, eu cheguei a compartilhar aqui com vocês no YouTube. E ele vem fazendo posts de desenhos que ele faz. Isso sempre, ele sempre fez, sempre tem costume. Mas algumas pessoas começaram a dizer que ele estaria entregando indícios do que vem por aí com essas imagens. E aí primeiro começaram a usar a imagem de Gary e Iris. Para começo de conversa, já é uma fake news a partir daí, porque quando Iris e Gary foram revelados que iriam voltar para o anime Pokémon, foi no dia 8 de janeiro, com a abertura do anime, a nova abertura. Essas imagens, tanto de Gary e Iris, saíram no dia 15 de janeiro, uma semana depois. Então, assim, sabe, é bom a gente se apegar nisso, porque aí fica... Não tem como sustentar uma coisa que a galera quer acreditar jogando coisa falsa, né? Então, o que é fato é que depois que saiu as informações da Iris e do Gary voltando para o anime Pokémon, ele fez o desenho e postou no Twitter. Porém, depois que esses dois desenhos surgiram, parece que se abriu ali, né, no Twitter dele, uma explosão de desenhos, que ele começou a postar bem mais do que ele postava antes. E começou a postar muitos relacionados principalmente ao anime Pokémon, o que faz muito sentido. Ele já fazia desenhos de personagens da saga Core, dos jogos, mas começou a ter uma frequência um pouco maior e os fãs começaram a observar isso. Legal. Recentemente, ele fez esse post aqui, que chamou muito a atenção do pessoal. É o Clemont, e a tradução é o seguinte: já estive em várias regiões, então não é estranho aparecer a qualquer hora. Se você faz um post desse, meu caro, pra fã Pokémon, é a cartada final, Clemont tá voltando. Achei legal o desenho, parece que ele está realmente configurado, né, num traço muito semelhante a Jornadas, por exemplo. Eu já havia falado pra vocês que quando a gente fala sobre Kalos e Alola, é difícil se esquivar de continuidade. Ainda mais se a gente for falar, de, por exemplo, Melemele e Lumiose. Então, assim, vou colocar aqui na tela. No pôster, primeiro pôster do anime Pokémon, um dos grandes focos do primeiro pôster era Lumiose pra Kalos, né? Então, não tinha como a gente se esquivar talvez do Clemont ou a Bonnie ou alguma coisa assim. Então eu imagino que quando eles voltam pra Kalos, vira e mexe, não sempre, mas vira e mexe, deve que rola um fanservice, né? Tem que rolar. E vem acontecendo. Nas vezes que nós fomos, teve Corina e o Eekstrom. Então, será que na próxima ida a Kalos não vamos encontrar o Clemont? E tem uma coisa que começa a sustentar isso, que é merchandising de Luxray, que começou a surgir. Já temos do Haxorus, que é assim um indício muito grande que pode ser que esteja conectado a Iris, né? E Luxray vem aparecendo bastante, tá? Então, assim, será que ele
mandou a braba aqui? É possível. É possível, tá? Mas eu não acho que ele deva estar entregando tantos indícios assim, até porque ele deve ter todo um lance de contrato, soltar spoiler assim aleatoriamente também não deve ser uma coisa que ele possa fazer, mas ainda assim, talvez ele quis jogar uma coisa ali, uma isca pros fãs e deixou rolar, né? Talvez o Clement até apareça, mas não seja tipo assim, agora, até porque a Iris vai aparecer agora em maio, o Gary vai saber quando vai aparecer, né? E ainda talvez a Corina volte a aparecer também, a gente não pode esquecer desse fato. E aí vai saber se o Clement não aparece lá pra depois do meio do ano, alguma coisa assim. Mas é interessante observar, tá? Então, Luxray e eles estão aparecendo. Mas esses dois desenhos aqui apareceram só depois da revelação de Gary e Iris, tá bom? Então, é isso. E aí ele fez outros posts, tá? Vocês podem, vou deixar o link do Twitter dele aí na descrição, pra quem quiser conferir. Ele posta muita coisa. Ele postou recentemente um aqui do Brock, sensacional, né? Quem sabe aí Brock também voltando? Poderia, mas é o que eu tô falando, é muito aleatório. Ele vai jogando aqui e é isso. E os desenhos sempre nos mesmos padrões. Eu vi um pessoal falando desse desenho que poderia talvez estar aplicado a uma possível evolução do Yamper em breve. O que eu duvido um pouco. O Yamper se tornou muito popular no Japão. Não sei se a ideia é evoluir ele tão já. Mas pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas eu acho que ele tem uma pegada ali pra merchandising muito boa pra evoluir ele tão cedo. Mas nunca se sabe, né? Mas ele vive postando coisas relacionadas ao anime Pokémon. E esse título que ele fez pro Clement, de fato, é de chamar a atenção. Não tem como, tá? Então, deixa aí pra vocês seguirem. E é isso aí. Bom, agora o episódio que foi revelado, tá? O episódio 66, ele vai se chamar Flabébé da Flor Branca. Bem interessante esse episódio, pode ser muito um filler e pode estar ligado a uma evolução da Flabébé. E possivelmente sendo focado para o Gol, ok? Até que faz acho que sentido, visando que o episódio anterior foi um foco mais para o Ash, já que vai ter uma batalha de Iris e Ash. A gente não sabe se vai ter continuidade daquele episódio, sendo a Iris podendo estar nesse episódio também, mas uma coisa é fato, Flabébé vai ser o foco desse episódio. Tem umas coisas que me puxaram a atenção quanto a Flabébé e eu quero mostrar isso pra vocês, então vamos lá. O episódio da Flabébé, como eu disse pra vocês, é o episódio 66. Legal. Ele vem depois do episódio da Iris. E o episódio se chama Flabébé da Flor Branca. Porém, o Gol capturou 5 Flabébés, que eram as 5 formas, lá em Shallow City, quando o Ash e a Corina batalharam, né? Eles foram pra Kalos. A última Flabébé não foi confirmada se o Gol tinha capturado ou não no episódio 25. Ele vai atrás dela no finalzinho do episódio, logo depois ali que eles se despedem, só que não ficou entendido se ele tinha capturado ou não. Termina com ele indo atrás do Pokémon. No episódio 31, aí sim foi confirmado, acho que foi mostrado inclusive lá no laboratório Sakuragi, o Gol com as 5 Flabébés, né? Aí era mostrado ele com as 5. Então, muito legal ele ter capturado todas. E aí eu fico pensando, é bem estranho, né? Porque, tipo assim, no episódio que vamos ter essa transição, possível transição do Ash pra Hyper Class, no episódio do Ash do Normal Class pro Super Class, nós tivemos essa situação com o Flabébé. O Gol capturou, morreu aí. Agora, logo depois do episódio da Iris, que é um episódio que vai marcar talvez aí a passagem do Ash pra Hyper Class, nós vamos ter o retorno da Flabébé. Não sei se tem uma mensagem por trás disso, não sei se tem alguma coisa que eles queiram mostrar pra gente por trás disso, mas é bem interessante. Eu diria que é bem estranho, né? Esperaram tudo isso? Será que tem alguma coisa a mais?
por trás desse episódio? Será que tem alguma coisa que eles queiram nos revelar? Não sei, né? A gente gosta de teorizar, obviamente, mas é uma observação que eu queria trazer pra cá, porque eu achei realmente estranho. Justo o Flabébé agora, nesse exato momento. E aí vai ser um episódio do Flabébé em Kanto. Eles vão acabar voltando pra Kalos. Aí o pessoal acabou achando também que poderia ter algum envolvimento, né, com o Clement, mas eu acho pouco provável uma continuação assim. Episódio 65 com Iris, 66 com Clement, acredito que não. Mas algumas pessoas se questionaram, né, na possibilidade aí de ser pelo menos um episódio de evolução pro Pokémon. E aí a gente também teoriza que ele pelo menos possa chegar na mid-form, que seria Floette, né? Não acredito que vai ter nada de Floette de AZ, nem nada dessas coisas, mas ainda assim vai ser interessante acompanhar esse episódio. Mas ele tem cara sim de ser um pouquinho filler, uma coisa meio puxado pro skill vet do Gol, sabe? Talvez alguma coisa vai acontecer ali e eles vão fazer um episódio só pra mostrar e ilustrar a evolução do Pokémon. Mas uma coisa é fato, o Gol capturou as 5 formas e morreu assim. Nada mais foi falado, né, sobre esses Pokémon. Então fico aqui na dúvida se vamos ter ou não alguma coisa relevante para esse Pokémon. Lembrando que esse episódio sai no dia 14 de maio, o episódio da May sai no dia 7 de maio, tá? Então temos episódios agora, temos pelo menos 4 episódios aí por vir, né? O episódio 63 dessa semana, dia 23 de abril, o episódio do dia 30 de abril, que é o episódio da Absol, o episódio do dia 7, o da Iris, e agora o episódio do 14, Flabébé. O que será que vem por aí? Será que vem alguma coisa relacionada a Kalos? Será que vai ter alguma coisinha a mais? Será que vai ter um pouquinho de flashback da captura do Gol nessa White Flabébé? Uma possibilidade também, né? Um pouquinho de flashback, né? Depois que eles encontraram ali com a Corina. E aí talvez role um flashback dessa captura. Porque essa captura da White Flabébé foi off-screen, então quem sabe? E aí fico realmente até intrigado, né? Eles decidiram fazer um episódio do Pokémon que ficou no off-screen. Então, por isso que eu fico um pouco intrigado com esse episódio. É um episódio realmente estranho, né? Pode ser sim um episódio muito filler, mas pode não ser, tá? Então ainda a gente precisa de sinopse, precisa de tudo mais, mas venho aqui passar essa informação pra vocês, tá bom? No mais é isso, um forte abraço pra vocês, espero que vocês estejam bem por aí, e é isso aí, beleza? Forte abraço, a gente se vê logo logo, quero saber a opinião de vocês sobre essas informações, e diga aí nos comentários. Um abraço, fui!